Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje iremos falar sobre medidas de ângulos. Então, além de trabalhar com essas medidas, iremos também resolver alguns exercícios. Então, nessa aula também iremos utilizar o transferidor, esse importante instrumento utilizado para medir e construir ângulos. E na descrição desse vídeo irei deixar uma lista de exercícios para que vocês pratiquem os conhecimentos adquiridos. Então, vamos lá iniciar mais uma aula do nosso canal. Então, pessoal, quero falar um pouco para vocês aqui sobre a ideia de ângulo, né? Sobre esse conceito aí tão importante dentro da geometria, tá bem? Inicialmente, eu quero dizer para vocês que um ângulo, ele representa uma figura formada, né, por duas semi-retas que têm a mesma origem. Então, eu vou colocar aqui para vocês a definição aqui de ângulo, tá? Ângulo. Então, um ângulo é uma figura formada por duas semi-retas, com a mesma origem. Então observa o que acontece. Vou desenhar aqui para vocês duas semi-retas com a mesma origem e vocês vão perceber aqui o que seria esse ângulo, tá? Então, fazendo aqui uma figura para vocês. Vejam, essas duas semi-retas aqui, elas têm aqui a mesma origem aqui, que eu vou colocar aqui sendo esse ponto O. Então, aqui, a primeira semi-reta aqui, ela está aqui no sentido OA, né? E a outra semi-reta está no sentido OB. Aí o que está acontecendo é que como essas duas semi-retas, né, como eu falei aqui, têm a mesma origem, a gente forma aqui um ângulo, certo? Um ângulo. Então, esse ângulo, a gente pode designá-lo, né, a sua nomenclatura, a gente pode fazer aqui de várias formas. Vejam só, eu posso fazer a nomenclatura desse ângulo como sendo o seguinte, ó, ângulo AOB. E aqui eu coloco um chapeuzinho, né? Um chapeuzinho aqui é aquele acento circunflexo aqui, né? Que indica o símbolo aqui que indica o vértice do ângulo. Então esse ponto aqui, ele é bem importante, ele representa o vértice, né, do ângulo. Se porventura eu chamar essa abertura aqui, ó, esse ângulo de alfa, eu posso fazer a representação dele assim, ó, ângulo alfa, tá? Ângulo alfa. Então, o que a gente está fazendo aqui é somente identificar um ângulo. Então, já que a gente está identificando aqui um ângulo, né, além do vértice, que é esse ponto comum aqui, que dá origem ao ângulo, né, o ponto comum entre as duas semi-retas, a gente também tem aqui os lados do ângulo. Os lados, eles são extremamente importantes aqui para a formação desse ângulo. Então, os lados aqui são as semi-retas aqui OA, né, OA aqui no caso, e OB, tá bem? Então, sempre que a gente tiver aqui, que a gente tiver um ângulo, a gente vai ter aqui o vértice desse ângulo e vamos ter aqui dois lados aqui formando o ângulo, tá bem? Aí vejam, pessoal, nós estamos rodeados por ângulos no nosso dia a dia, né? Só que às vezes a gente está olhando para os objetos à nossa volta e não percebe que ali tem ângulo. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, ó. Vê só, então nós temos ângulos aqui, ó, na fatia de uma pizza, num livro aqui aberto, numa porta. Então observem que nesse exemplo aqui da fatia da pizza, nós temos essa abertura aqui, ó, da fatia, né? E essa abertura da fatia aqui a gente tem duas semi-retas aqui com a mesma origem, então nós temos aqui uma abertura que é um ângulo. Nesse livro aberto aqui, da mesma forma, a gente tem aqui também ângulo, vê só, então eu posso pegar esse ponto aqui como sendo a origem, deixa eu fazer o segmento aqui para vocês, peguei esse ponto aqui como sendo a origem, então aqui nós temos o ângulo também. Tá? Observa que esse ângulo aqui do livro aberto ele é um ângulo um pouco mais aberto aqui do que o ângulo da fatia da pizza, né? Então vejam, aqui nós temos, ó, o ângulo, tá? Então observa que eu tenho aqui duas semi-retas
essa da esquerda e essa da direita, e o ponto em comum. E também temos aqui essa porta, que também tem ângulos, né? Aqui no canto da porta, ó, por exemplo, vê só, pegar aqui na cor vermelha para vocês. Então, vê, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo formado aqui por essa porta. Então, nós temos aqui esse ângulo aqui em cima, tá? Temos esse ângulo aqui em cima, temos outro ângulo lá embaixo. Então, se vocês estão vendo aí nessa porta aqui, nós podemos pegar aqui exatamente 4 ângulos, né? Um para cada vértice aí dessa porta retangular, tá? Então, eu vou pegar aqui mais um para vocês e eu vou formar aqui um outro ângulo, tá bem? Aí vê só o que acontece, né? Então, até agora a gente já sabe o que é que representa um ângulo, sabe quais são os seus elementos e nós sabemos também que esses ângulos estão presentes aí em várias situações, em vários objetos aí do dia a dia. Será que vocês aí são capazes de identificar aí onde é que tem ângulos aí na casa de vocês, né? Então, isso aí poderia ser um exercício que a gente poderia pensar, tá? Então, a gente vai partir agora para uma outra etapa da nossa aula, que é trabalhar com medidas de ângulos, tá? Então, vamos lá, tá? Para outra parte da nossa aula. Então, gente, vê só. O que a gente vai fazer aqui agora é medir ângulos e também construir ângulos com o auxílio do transferidor, tá? Então, o transferidor é um instrumento desse aqui, né? Isso aqui a gente vê aí facilmente esse transferidor na escola, né? O transferidor escolar. Então, a gente tem esse transferidor aqui e também temos um transferidor de uma volta completa, né? Que formaria aqui um círculo. Esse daqui é um transferidor de meia volta. Observa que nesse instrumento, nesse transferidor, nós temos aqui valores aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo aqui valores menores. Então, para que isso acontece? Se eu quiser construir aqui um ângulo voltado aqui, né, com a abertura para o lado direito, então eu vou usar as medidas de cima. Já se eu quiser fazer um ângulo com abertura voltada aqui para o lado esquerdo, eu faço aqui a minha medida com esses valores aqui que estão embaixo. Então, vocês observam que essas medidas aqui maiores, elas vão crescendo aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50 graus, elas vão crescendo aqui no sentido anti-horário e esses valores aqui menores vão crescendo no sentido horário. É justamente aqui para onde meu ângulo vai estar apontando, né? A orientação do meu ângulo, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que eu quero construir aqui um ângulo que mede, vamos dizer aqui, que mede 70 graus, tá? 70. Aí vê só, deixa eu só deixar meu transferidor menor aqui. Então, ó, um ângulo de 70 graus. Então, eu vou traçar aqui um segmento de reta, né, que a gente pode usar aí uma régua sem nenhum problema. Observa que o meu segmento, ó, ele tem aqui origem no centro do transferidor, que é esse segmento aqui vertical, né, que está aqui na base do transferidor, exatamente no meio. E o próximo segmento, partindo aqui do mesmo ponto, né, pois devemos ter aqui dois segmentos com a mesma origem, e eu vou trazer aqui até o 70. Se eu trazer, por exemplo, até o 110, vou ter um ângulo de 110. Se eu trazer até o 130, vou ter um ângulo de 130 e assim por diante. Eu vou construir aqui um ângulo de 70 graus. Lembrando que eu estou olhando para essas medidas aqui de cima, tá, gente? Então, vê só. Tirando aqui o meu transferidor, tá? A gente vai ter aqui que esse ângulo que nós acabamos de construir, ele mede aí 70 graus. Então aqui eu vou deixar aqui a nossa orientação, ó. Aqui eu vou dizer que é um ponto A, né? Aqui eu vou dizer que é um ponto O, e aqui eu vou deixar aqui a nossa orientação com o ponto B. Então a gente pode dizer aqui que a medida do ângulo AOB é igual a 70 graus. Lembrando que esse chapeuzinho aqui, né, esse acento circunflexo, né, da língua portuguesa aí, é o símbolo que representa aí o vértice do ângulo, né, para indicar o vértice. Então aqui a gente fez uma construção e além de construir um ângulo, né, eu posso também fazer a medida de um determinado ângulo. Então vamos fazer aqui uma construção, pessoal, fazer aqui a construção de um ângulo agora. Então vê, fazer aqui, ó, trazer para cá e vamos fazer aqui
a nossa orientação, né? Vamos dizer que aqui nós temos o ponto M, aqui temos o ponto N e aqui temos a nossa orientação aqui como sendo um ponto P. Tá bom? E o que a gente quer fazer agora é medir esse ângulo. Então, para medir um ângulo, pessoal, eu tenho sempre que deixar a base do meu transferidor em algum lado aqui, tá? Que eu vou tomar como referência. Nesse caso, eu vou tomar aqui o lado NP. Aí, veja, eu vou deixar aqui, ó, o centro do meu transferidor lá no vértice do ângulo. Aí, vê o que é que está acontecendo, ó. Se a gente for olhar aqui a medida, novamente eu estou olhando aqui a medida de cima, né? Os valores de cima aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, o transferidor começa aqui, ó, no 10, 20, 30, 40, 50 e vai crescendo, ó. Quando ele vai crescendo, o que é que a gente observa? Que o meu segmento aqui, ó, NM, que é o meu segundo lado do triângulo, ele está batendo exatamente ali num centro próximo de 120. Se eu trouxer aqui, vocês vão ver que ele está dando aqui 117 graus. Então, 115 seria aqui, né? No meio, entre 110 e 120, ó, 116 e 117. Seria aí a medida do ângulo que eu acabei de construir para vocês, tá? Então, fazendo aqui a indicação aqui do ângulo, então a gente tem um ângulo aqui de 117 graus. Então, a gente pode escrever, ó, que o ângulo MNP, ele mede aí 117 graus. Como eu falei para vocês, a gente pode medir aqui qualquer ângulo que a gente quiser aqui com o transferidor, certo? Com o transferidor. Então, eu vou fazer aqui um último para vocês, isso eu vou fazer aqui na cor azul. Então, vê só, vamos dizer que eu quero medir esse outro ângulo aqui, ó. Quero saber quantos graus a gente tem aqui, tá? Então, escrevendo novamente aqui para vocês, ó, vou chamar aqui de ponto X, aqui eu vou chamar de ponto Y, aqui eu vou chamar de ponto Z. E eu quero saber a medida do ângulo XYZ, certo? Aí, vê só, vou pegar aqui o meu transferidor, vou colocar aqui na minha base. Se eu quiser, gente, eu posso fazer a minha base aqui nesse segmento, ó, XY. A minha base ela não é obrigada a estar aqui na horizontal, não. Tá bem? Então, vê, ó, colocando aqui a minha base, é o que, é que a gente tem, ó. Agora, como o ângulo está apontando aqui para o meu lado esquerdo, né? Eu vou olhar as medidas que estão aqui embaixo, essas medidas menores. Observa, ela vai crescendo aqui, ó, 10, 20, 30, 40 e vai chegando mais ou menos ali um pouco mais de 70. Tá vendo que aqui é o 70, tá? Então aqui a gente tem 70, 70 e um pouquinho. Se eu pegar aqui uma lupa para vocês enxergarem aqui melhor, ele está batendo ali 72, mais ou menos, né? 72. Então eu posso dizer aí, pessoal, que o meu ângulo ele mede 72 graus. Tá bem, gente? Então aqui a gente está trabalhando com o transferidor e a gente construiu e também mediu aqui alguns ângulos, tá? Então, vamos lá continuar a nossa videoaula. Então, aqui, gente, estou no ambiente do GeoGebra e eu fiz essa construção aqui para vocês, só para mostrar aqui o que é que acontece com o ângulo, né? Com a medida do ângulo, quando a gente vai mexendo aqui nos lados, né? Aí veja o que acontece. Ó. Vou pedir aqui para o programa calcular a medida desse ângulo que está descrito aí para a gente. Então ele calculou aqui, observa que esse ângulo ele está dizendo que mede 68,94 graus, né? Então vejam, a partir do momento que eu deixar aqui um lado fixo, tá? Eu vou só deixar esse lado aqui na horizontal, tá? E vou agora andar com esse ponto B. Então vejam que quando eu ando com o ponto B, o lado AB ele acompanha, né? E quanto mais eu for fechando aqui, ó, quando eu for fechando aqui o ângulo, ou seja, quando o ponto B ele vai se aproximando do ponto C, o ângulo ele vai se aproximando aí de zero. Então a gente tem aqui zero, ó, aí vai crescendo, ó, 4 graus, 5, 6. Então, ó, todos esses ângulos aqui, ó, todos esses ângulos aqui são ângulos agudos, tá? São ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Agora, se eu trazer o ponto B para cá, a gente vai ter um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo BAC, né, BAC, ele mede aí
90 graus. Da mesma forma, a gente pode pegar aqui ângulo que seja obtuso também, ou seja, maior do que 90 graus. Mas só que tem que ser menor que 180, né, para ser obtuso. Então vejam, eu vou aqui, ó, aumentando aqui o ângulo, vou aumentando e vou trazer o ponto B aqui, de modo que as semirretas AB e AC, elas fiquem aqui na mesma reta. Então observa o que foi que aconteceu agora. Vejam, nesse tipo de abertura aqui, a gente tem um ângulo de 180 graus. E esse ângulo aqui a gente chama de ângulo raso. Então isso acontece quando as semirretas, né, que formam os lados do ângulo, aqui nesse caso, as semirretas AB e AC, elas pertencem aqui a uma mesma reta. Então a gente vai ter uma abertura aqui de 180 graus, que é uma abertura de meia volta, tá? De meia volta. Então, esse ângulo a gente chama de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, eu ainda posso andar aqui, ó, com esse B e vir aumentando aqui esse ângulo. Observa que exatamente aqui ele está medindo agora 270 graus, tá bom? 270. Então, eu quero que vocês percebam nesse giro, ó, quanto mais a gente vai, vê só, quando a gente vai se aproximando do ponto B, né? Chegando lá no ponto C, por esse sentido aqui, que é o anti-horário, o ângulo ele vai se aproximando de uma volta completa. E quando a gente dá uma volta completa, a gente tem exatamente aí 360 graus. Então, quero que vocês percebam também que o ângulo, pessoal, é nada mais, nada menos do que um giro. Na verdade, do que um giro. Então, eu vou girando aqui, ó, esse ponto B. Observa que eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do lado, tá? Que isso não vai influenciar aí no ângulo, o que vai influenciar é o caminho aí desse ponto B, tá? Então, se eu andar para cá, ó, no sentido anti-horário, o ângulo ele vai aqui aumentando até se encontrar lá no C, que dá uma volta completa, ou seja, se meia volta é aqui, né, 180, uma volta completa vai ser exatamente 360. Da mesma forma que eu andei aqui com esse ponto B, eu posso agora deixar a semirreta AB lá fixa e andar agora com a semirreta aqui AC. E vai acontecer aqui a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? Quando eu ando aqui agora, ó, no sentido horário, o ângulo ele vai aumentando, né? Até chegar lá e dar uma volta completa. Se eu quiser, eu posso dar mais de uma volta, tá, pessoal? Mas isso aqui não vai ser necessário para a gente. Então, quero que vocês percebam mais uma vez que o ângulo nada mais é de que um giro, né? De que uma abertura. Tá bem, pessoal? Então, veja, com essas três partes aqui da nossa videoaula, a gente já tem aqui elemento suficiente para responder algumas questões, tá bem? Então, vamos lá iniciar nossas questões, tá? Então aqui, gente, vamos iniciar a resolução das nossas questões e a primeira delas diz assim: observa a figura abaixo. Se realizarmos um giro de 90 graus nessa figura, no sentido horário, a figura que encontraremos será. Então vejam, temos aqui essa figura e queremos girar no sentido horário. Observa que o sentido horário seria o sentido do ponteiro do relógio, né? Então seria esse sentido aí dessa seta que eu estou mostrando aqui para vocês. Então eu vou tomar como referência aqui esse vértice, esse ponto que eu vou chamar aqui de ponto A, tá? Um dos vértices dessa figura. E se a gente dá um giro, tá? Um giro de 90 graus, vê o que é que vai acontecer, ó. Vou fazer aqui um segmento de reta exatamente aqui com 90 graus, ó. Então, fazendo aqui o ângulo reto, a gente observa que se eu girar essa figura aqui 90 graus, esse ponto A, ele vai parar exatamente aqui, ó, nesse ponto que eu estou marcando de azul, certo? Exatamente aqui. Então, a gente teria um triângulo lá em cima, e se vocês observarem aí as figuras que tem um triângulo aí na parte de cima, seria aí a letra C e também a letra D. Só que, quando a gente dá esse giro aí de 90 graus, o que acontece é que esses vértices aqui, ó, os outros vértices da figura, eles também giram 90 graus. Eles vão girar aqui para a direita também. Então, por exemplo, aqui, esse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto C, ele vai vir aqui para o lado direito, tá? Então, isso faz com que a nossa resposta seja aí a letra C e não a letra D. Porque na letra D, tá? Na letra D aqui a gente tem que, quando eu giro aqui no sentido horário, esse ponto ele não poderia ficar aqui. Tá bem, gente? Então essa aí foi a nossa primeira questão. Vamos lá para a próxima. Já na próxima questão, nós temos assim: a roda gigante de um parque de diversões gira em torno de um eixo
uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus, ou 360, né, com essa bolinha aqui. Neste momento, 4 personagens estão posicionados na roda gigante. Em relação à posição indicada pela seta, o personagem que está a 270 graus é. Então, veja, gente, se a gente quer andar aqui 270 graus, eu vou fazer eixos aqui só para a gente ter aqui como guia, tá? Então, vê só, tem esse primeiro eixo vertical aqui e esse eixo horizontal. Partindo aqui dessa setinha, onde tem esse personagem loirinho aqui, né? Esse garoto loirinho. Aí, vejam, se a gente andar aqui, ó, 90 graus, dá um giro aqui de 90 graus, a gente vem para essa personagem. Se a gente andar mais 90 graus, eu venho para esse garotinho aqui. E se a gente andar mais 90, a gente vem para essa garota que está com um laço vermelho na cabeça. Então a gente teria aqui, ó, fazer na cor azul para vocês. Então vê, partindo lá da seta, né, do nosso eixo vertical, desse garoto loirinho, ó, eu ando 90 graus para cá, ando mais 90 para cá, e para chegar em 270 eu preciso andar mais 90, tá bom? Então, como iremos parar aqui nessa garota que está com um laço vermelho na cabeça, a resposta da gente é a letra C, pois demos um giro aqui de 270 graus, como a questão está pedindo. Tá bem, gente? E eu vou trazer agora mais uma questão para vocês. Vejam, essa questão aí, ela envolve os ponteiros de um relógio, né? E ela diz assim: os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Vê só, gente. Então, quando a gente pega aqui os ponteiros de um relógio, eu vou fazer aqui na cor vermelha. Veja só. Quando a gente pega aqui os ponteiros, ó, só prolongando aqui esses ponteiros, a gente forma aqui dois ângulos, né? A gente tem esse ângulo menor aqui, tá? Esse ângulo menor aqui, que eu estou fazendo de vermelho, e temos esse ângulo aqui que está aqui, ó, na cor verde, que é um ângulo maior. A gente sabe que se eu juntar, né? Se eu somar a medida do ângulo que está de vermelho mais o ângulo verde, a gente vai ter um ângulo aí completo de 360 graus. Então vejam, quando o ponteiro dá uma volta completa, ele dá um giro de 360 graus, não é? Então, por exemplo, aqui, eu saindo do 12 e voltando até o 12, de novo, a gente tem um giro completo de 360. Só que a gente está vendo que esses números aqui, eles estão sempre a uma mesma distância. Então, esses arcos aqui, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, eles são arcos que têm a mesma medida. Então, a gente precisa saber quantos graus tem cada um desses giros. E para descobrir, basta a gente dividir aí por 12, pois temos 12 números aqui num relógio, né? Temos 12 arcos desses daqui que eu acabei de mostrar. Fazendo aqui a divisão, a gente vai ter 360 graus dividido por 12, ou seja, vamos ter 30 graus. Então, esse 30 é a medida em graus de um giro quando eu saio de um número e chego no consecutivo. Então, do 1 para o 2, a gente está dando um giro aqui de 30 graus, do 2 para o 3, de mais 30. Então, para saber aqui o ângulo formado aqui do 8 até o 12, basta a gente contar aqui os arcos aqui, ó, o giro que a gente está dando. Então, a gente tem 30, do 8 para o 9, do 9 para o 10 é mais 30, do 10 para o 11 é mais 30, e do 11 para o 12 a gente tem mais 30. Então, a gente vai ter um total de 30, 60, 90, 120. Aí, vejam só, gente. Temos duas alternativas aqui, ó, com um ângulo aqui de 120. Então, o que vai determinar agora é esse ângulo que está aqui na cor verde. Como a gente já sabe, ó, se eu somar esse ângulo vermelho mais o ângulo verde, né, como eu falei no início, a gente tem uma volta completa que vale 360 graus. Então, se esse ângulo vermelho aqui, ó, já mede 120 graus, né, para 360, a gente vai ter que ter aí 240 graus, tá, gente? Então, aí a nossa resposta seria a alternativa C. Então, pessoal, a gente chega aqui ao final de mais uma videoaula do nosso canal e eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista de exercícios para vocês aí tentarem responder e praticar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje, tá bem? Então, chegamos aqui ao final e tchau, tchau para vocês e até a próxima.